Na nossa primeira jornada, os convidamos a viajar por civilizações como a pré-história, Mesopotâmia, Egito, China, Japão. Ufa, foi uma viagem em tanto. Mas não para por aí. Hoje vamos descobrir novas cidades e entender elas urbanisticamente. A primeira parada é na Grécia, e quem já não ouviu falar do Parthenon, das cidades de Atenas, das colunas gregas, mas hoje nós convidamos você a conhecer novos conceitos sobre a Grécia Antiga, conceitos como a Ágora, a Acrópole e o traçado hipodâmico. Bem, as cidades gregas são consideradas um organismo único composto por partes, que foram resultados do processo de originalização da civilização, onde a origem foi numa coluna para a defesa dos inimigos, que mais tarde se estendeu para as planícies vizinhas. Deste modo, a cidade ela é composta por uma parte alta, que seria a Acrópole, onde ficam os templos, e a parte baixa, que é o local onde vão se desenvolver o comércio e as relações civis. E como todo organismo, as cidades gregas elas são compostas por órgãos, que são necessários para o seu perfeito funcionamento. Um deles é o lar comum, que é consagrado ao deus protetor da cidade. Também temos o Conselho dos Nobres e a Assembleia dos Cidadãos, sendo que essa assembleia ela vai sempre se reunir em um local específico, que no caso seria a Ágora, que é a praça grega. Além disso, esse organismo vai ser pautado em 4 princípios. O primeiro deles é o princípio da unidade, uma vez que a cidade ela é um todo único, onde não se tem zonas independentes, mas que podem ser circundadas por muros. As casas, por sua vez, são todas do mesmo tipo, e essa diferenciação entre as casas vai se dar apenas pelo tamanho, e não pelo seu tipo arquitetônico. E na Ágora e no teatro, as pessoas elas vão poder se reunir. Nossa, bem diferente das cidades que a gente viu no Oriente. Isso mesmo. Além disso, a cidade ela é também dividida em 3 zonas, que significa o princípio da articulação. A primeira zona é a zona privada, que ela é ocupada pelas moradias. Temos também as zonas sagradas, que é onde vão ficar os templos, e as áreas públicas, que vão ser destinadas às reuniões políticas, ao comércio, ao teatro e aos jogos esportivos. Tem-se também uma preocupação com a relação com a natureza, pois a cidade grega ela é como se fosse um organismo artificial que se insere num ambiente natural. E esse organismo ele vai se ligar com esse ambiente por uma relação delicada, respeitando as linhas gerais da paisagem natural, interpretando-a e integrando-a com as construções arquitetônicas. E por fim, temos o fator do crescimento populacional, em não produzir ampliação gradativa, mas sim a adição de um outro organismo equivalente, que nós chamamos de Neópole, ou Cidade Nova. E para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos analisar agora algumas cidades gregas. A primeira delas é a mais famosa, a cidade de Atenas, que representa bem como eram as cidades gregas até o fim do século VI a.C. Atenas, além de ter uma acrópole e a cidade baixa, com a Ágora, urbanisticamente ela tinha um traçado bem irregular, com exceção de um dromos retilíneo, e suas ruas eram estreitas e tortuosas. A gente nota também a simplicidade das casas de Atenas, que demonstram que a riqueza da cidade não estava no consumo individual, mas sim público. Já se analisarmos urbanisticamente a cidade de Mileto, do século V a.C., encontraremos características um pouco diferentes, em razão das ideias do hipódromo de Mileto, com seu traçado hipodâmico. A cidade tinha um traçado bem geométrico. As ruas elas possuíam um ângulo reto, com vias principais, que tinham tamanho de 5 a 10 metros, e ruas secundárias, de 3 a 5 metros, que vão resultar numa grade de quarteirões regulares e uniformes. E além disso, o hipódromo pregava que a cidade ideal ela deveria ter no máximo 10 mil habitantes, e deveria ser dividida em 3 partes: a parte consagrada aos deuses, a parte pública e uma parte das propriedades individuais. Que legal o urbanismo grego, mas será que isso influenciou as estruturas das outras cidades? Com certeza, inclusive o Brasil. A verdade é que a Grécia ela influenciou diversas regiões na Europa, incluindo um país que nós conhecemos hoje como Portugal, e que por historicamente o Brasil ter sido colônia de Portugal, acabou que também fomos influenciados.
Um exemplo disso é o urbanismo colonial brasileiro, com a nossa conhecida praça, que na Grécia, como nós vimos anteriormente, se chamava Ágora, que era o espaço público de maior importância na cidade, e que nas cidades coloniais brasileiras, as praças também vão se tornar um marco central da estrutura urbana. Agora a gente vai falar da história da Roma Antiga, que é um fascínio em função da cultura que lá se desenvolveu e dos avanços que essa civilização conseguiu realizar. A princípio, a gente tem uma pequena cidade que vem a se tornar um dos maiores impérios da antiguidade. Império esse que deixou um legado inquestionável, e deles a gente pode citar que herdamos uma série de características culturais, como o direito romano e o próprio latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana, espanhola. Localizada no curso inferior do rio Tibre, Roma ela se dividia em dois ramos. E os etruscos que ocupavam a margem direita, eles se preocuparam em manter livre a passagem, e nesse ponto se formam uma feira e um mercado, que permaneceram na cidade com o nome de Foro Boário e Foro Litório. Enquanto que nas colinas nascem as primeiras aldeias fortificadas, dominando a passagem do rio. O Império Romano, enquanto produto de um único centro urbano de poder e expansão, ele foi uma grande construtora de cidades e deixou a marca de Roma em todas as partes da Europa, da África do Norte e da Ásia Menor, alterando assim o modo de vida de cidades antigas e estabelecendo também a sua ordem em centenas de novos alicerces. Tínhamos cidades coloniais, cidades livres, cidades sob a lei municipal romana, cidades tributárias, cada qual com uma condição diferente e uma forma também. No planejamento urbano, desde Vitrúvio, a gente consegue notar uma preocupação com a higiene e com o conforto. Desse modo, é perceptível modificações no traçado da cidade romana, com a sugestão de que as ruas pequenas ou vilas, por exemplo, fossem orientadas no sentido de conter os ventos frios, que eram considerados desagradáveis, e os ventos quentes, que eram considerados infecciosos também. Mas elas também estiveram sob a influência de práticas religiosas de orientação. E todas as cidades eram planejadas como quarteirões, com espaços abertos e edifícios públicos evidenciados no começo em relação às principais artérias. E Roma poderia ser considerada uma cidade de acrópole? Sim, mas embora Roma, com as suas 7 colinas, fosse uma cidade de acrópole, formada da união de diversas aldeias, é admirável que nas cidades mais novas, mesmo onde se achava uma colina relativamente perto, a cidade ela fosse edificada num sítio mais plano, próximo ao rio, e pensando uma circulação livre e um traçado mais regular. Em Roma, a falta de planejamento comprometia a saúde da população que ali se encontrava. As condições sanitárias eram péssimas e a falta de água era um problema preocupante. O ambiente também era propício para a propagação de doenças e, ao contrário dos romanos, os gregos eles eram bastante preocupados com o planejamento das cidades. Na Grécia, a gente viu que tinha um controle de natalidade para assim, tentar acompanhar o ritmo do desenvolvimento. Realmente, a falta de espaço, de água, as necessidades de defesa e a grande dimensão da cidade de Roma requeriam mudança. Por isso, essa necessidade de expansão. E com isso, as construções de um único piso, elas foram dando lugar às construções com vários andares. Foram construídos imensos cortiços, que infelizmente se tornavam combustíveis para grandes incêndios. Podemos citar, inclusive, o desastre do Campo de Marte, que serviu de pontapé para a intervenção do Estado e da iniciativa privada, que agora passou a estabelecer taxas e isenções. Tu pode citar algum exemplo? Sim. Durante o Império de Augusto, ele achou necessário decretar um limite de 21 metros para essas construções, que antes chegavam de 6 a 8 andares. E a partir daí surgem as vilas, que se localizavam no campo, onde as famílias mais abastadas optavam por viver mais distante da cidade. O período conhecido como helenismo, ele constituía uma forma de vida característica e corporizada numa instituição básica, a cidade-estado, que é um fenômeno tipicamente urbano. A cidade era seu berço e o processo de urbanização ele começa com Alexandre Magno. Só com o nome de Alexandria ele fundou 70 cidades. Desse modo, o helenismo ele marca a transição da civilização grega para a romana, sendo de suma importância na formação da cidade. As polis elas deram origem aos quarteirões, que vou trabalhar um pouco mais agora. O urbanismo romano ele é desenhado no sentido do nascer do pôr do sol, traçado em 2 eixos principais no centro em forma de cruz, originando assim um quarteirão, que era pensado como uma divisão de terra que facilitaria o sistema viário, o abastecimento de água, o esgoto e as drenagens pluviais.
As principais ruas elas eram destinadas a se cruzar no meio da cidade. Ali se definia um alicerce para as relíquias sagradas e era colocado o fórum. Embora o princípio de orientação ele tivesse uma origem religiosa, como eu citei antes, ele também era modificado pela topografia e por outros fatores. O fórum ele era o centro da vida política, judicial, religiosa e comercial da cidade. A sua conjuntura se desenvolveu, se expandiu e mudou, mas assim, contudo, sempre se manteve como símbolo da República e do Império. E a sua arquitetura ela é muito característica, fruto da criação coletiva de muitas gerações. No início, ele tinha uma função religiosa e comercial, mas entre o período de 100 a.C. e 100 d.C., o fórum ele sofreu transformações radicais e se converteu no centro administrativo e político da cidade. O Fórum Romano era basicamente uma combinação de ágora e acrópole, não é? Sim, e por isso ele não apresenta características radicalmente novas que não se conseguiriam identificar nesse protótipo helenístico. O que se encontra, talvez, é uma concentração maior de atividades variadas, um grau mais elevado de ordem formal e uma expansão e uma magnificação dos temas já presentes em outros lugares, na cidade helenística. A rua é o elemento básico do espaço urbano medieval e preenche quase todo o interior do perímetro urbano. Elas são concebidas para andar a pé ou com animais de carga, e ela também funciona como uma extensão do mercado, e nela se negocia, se compra, se vende. As ruas servem também para delimitar os quarteirões, que se subdividem em logradouros e em edifícios, e esses edifícios eles são regulares e uniformes, assim, formando um pano de fundo na estrutura urbana. Também a preocupação romana em construir estradas se torna assunto de regulamentos municipais no século I a.C., devido a congestionamentos de tráfego. Os esgotos eles se iniciaram no século VI a.C. e foram continuamente ampliados e aumentados. Em algumas galerias, inclusive, eles podiam passar até 2 carros de feno lado a lado. Quase todas as cidades possuíam as suas defesas compostas de muros, torres e muralhas. Por razões de espaço, a cidade se concentrava, até sendo necessário alargar o seu limite e construir novas muralhas que englobam suas expansões. E assim se formam esses anéis sucessivos de construções e de sistemas defensivos. A muralha ela delimita a cidade e caracteriza a sua imagem e a sua forma. Os aquedutos, assim como as estradas, eles eram considerados um serviço público e foram construídos em todas as cidades pelo Estado, ou por administrações locais para satisfazer os usos coletivos e, em segundo plano, os usos individuais. Os romanos eles utilizavam de preferência água de nascente ou água fluvial filtrada, que eram canalizadas num conduto regular, revestido com reboco de tijolos cobertos, mas que eram passíveis de serem inspecionados e arejados, e com um declive o mais constante possível, de maneira que a água fluísse livremente. Ao longo do percurso e na chegada dos aquedutos, existiam reservatórios de decantação, onde a água ela depositava suas impurezas, e em seguida passava pelos tanques de distribuição, onde acabaria nas tubulações da distribuição das cidades. Eram feitas de pedaços de tubos de chumbo, inclusive. Os edifícios públicos eles se localizavam independentemente da malha geométrica. O mercado, por exemplo, simbolizava o principal lugar de trocas e serviços. A posição do mercado ela varia ou até duplica, desde o adro da igreja ao centro da cidade, ou junto a uma de suas portas. Ele é um espaço aberto e público, e a função comercial prolonga-se pelas ruas, como foi citado anteriormente. A praça ela é irregular, mas é voltada para o comércio e para as reuniões sociais, e ela se divide em praça do mercado e praça da igreja, que seria esse adro, e as suas funções são diferentes, assim como a sua localização na estrutura urbana. A construção das estradas segue o ritmo da conquista das províncias, e a princípio servem para o movimento de exércitos, depois para o tráfego comercial e as comunicações administrativas. A passagem dos cursos de água, elas exigem a construção de numerosas pontes de pedra ou de madeira, e muitas destas pontes, inclusive, ainda hoje funcionam. As domos são as casas individuais típicas das cidades mediterrâneas, com 1 ou 2 andares, fechadas na parte externa e abertas para os espaços internos, que eram agrupadas ao redor de um átrio e do peristilo, e cobriam uma superfície de 800 a 1.000 metros quadrados, como as bem conhecidas casas de Pompeia e de Herculano. E eram reservadas para famílias mais ricas, e ocupavam um terreno também mais precioso. As insulares são construções coletivas de muitos andares e cobrem uma superfície de 300 a 400 metros quadrados. Compreendem um grande número de cômodos iguais, que olham para o exterior, com janelas e balcões. E os andares térreos, eles eram destinados a lojas, as tabernas, ou as habitações mais nobres, que também poderiam ser chamadas de domos. Dentro dos muros da cidade, temos um bloco compacto de quarteirões e em posição periférica, imediatamente dentro ou imediatamente fora desses muros, encontrava-se o anfiteatro.
Isso porque representações teatrais elas eram parte do entretenimento gratuito que era oferecido nesses festivais públicos romanos. As arenas elas eram totalmente ocupadas por gladiadores em combates mortais, e o grandioso Coliseu e outros anfiteatros espalhados por todo o Império Romano, eles simbolizam, atestam o poder e a grandeza do que foi esse império. As termas eram luxuosas e possuíam dimensões gigantescas, subsolos com fornos e funcionários trabalhando por um bom atendimento aos usuários. Era um serviço de ponto de encontro da população, principalmente as que não possuíam instalações de higiene em suas casas. Nela a gente podia encontrar restaurantes, barbearias, farmácias, perfumarias, até bibliotecas. A princípio, as termas não eram mistas, elas possuíam horas para os homens e horas para as mulheres. Mas depois de um tempo, é provável que a legislação não fosse mais respeitada, com a degeneração dos costumes, e elas acabaram se transformando em gigantescos prostíbulos. Como edifícios singulares, tínhamos a igreja ou a catedral, enquanto um dos principais lugares da religiosidade, e o castelo, enquanto lugar de defesa e de poder. Além disso, também tínhamos palácios e torres senhoriais, ou a própria Câmara Municipal, que também eram lugares de poder. Por fim, a gente pode observar a marca do que foi Roma em uma série de cidades italianas e as contribuições de sua infraestrutura utilitária, como as pontes, os aquedutos, os canais, que com o tempo se tornaram monumentos e símbolos do que foi esse grandioso império. Finalmente cai de vez o Império Romano. Entra em cena um povo advindo dos ancestrais mesopotâmicos, os povos árabes, que se expandem e invadem de vez a costa do Mediterrâneo helenístico, um povo islâmico. E é em Damasco que nasce a primeira mesquita. Algumas cidades desse povo foram fundadas, como por exemplo Bagdá, que era um projeto de cidade circular com 2 km de diâmetro, com um palácio e mesquita no centro, e a cidade ao redor dentro de uma muralha dupla. E outras cidades foram invadidas e transformadas a seu modo, como Jerusalém. Mas, no geral, nascem novas cidades muçulmanas, da Índia até o Oceano Atlântico. Cidades bem características, seguindo modelos bastante marcantes devido ao forte peso cultural do Alcorão. Caio, isso me parece tão distante. Em que isso influencia a minha vida? Na verdade, bastante. Quando os povos árabes tomam Portugal, vários aspectos culturais marcam as cidades lusitanas, que nos foi trazido quando houve a chegada lusitana no solo brasileiro, que faz parte da nossa cultura até os dias de hoje, como o nosso idioma, nossa culinária, nossas técnicas construtivas. A cidade muçulmana é bem mais simplificada do que a cidade helenística ou a cidade romana. Isso acontece porque o Alcorão prega uma vida reservada, simples e secreta, reduzindo as relações sociais. Isso se refletia na cidade, onde não havia preocupações em criar ambientes públicos como foros, teatros, se resumindo basicamente às mesquitas, os banhos e as habitações particulares. Quase todas as cidades se dividiam em um núcleo urbano amuralhado, onde ficavam os edifícios religiosos, que no caso eram as mesquitas, que era um grande pátio porticado com um pórtico profundo, onde os fiéis escolhiam seu local de reza, e o comércio. Ao redor da Medina você observa os bairros. Vale ressaltar que cada bairro possuía um grupo étnico distinto. A regularidade hipodâmica acaba de uma vez por todas e não existe qualquer administração municipal para organizar a escala da cidade. É fácil perceber isso observando a configuração das ruas da cidade muçulmana, completamente diferente do modelo romano. Por imposição do Alcorão, a rua perde o seu valor estrutural. Ele pregava ruas estreitas com até 7 pés, sem sentido direcional, criando caminhos labirínticos, tortuosos, num emaranhado de ruas que muitas vezes não tinham saída. No geral eram vielas, becos, sombrios, o que não incomodavam, uma vez que o islâmico se afiniza com uma penumbra e a quietude. Pode-se relacionar esse ambiente até com os nossos condomínios fechados, ou até mesmo com as ruas de Teresina, onde cada vez se investe menos em fachadas ativas e vivas, deixando de lado o pedestre, favorecendo os carros, fazendo com que aos poucos as ruas... Como é que eu finalizo isso? Fazendo com que aos poucos as ruas morram. Só que eu acho que tá muito fúnebre isso, velho. Perdam sua atratividade, amor. Meu Deus, que cidade parada. Nem tanto. Também tinham ruas animadas e movimentadas, como clássicas ruas medievais.
como por exemplo as ruas em que os comércios se alinhavam e geralmente tinham uma cobertura em cima, formando assim os bazares. As casas muçulmanas, como Abdul dizia, é o refúgio onde o espírito do homem, a alma e o corpo encontram abrigo. Eram voltadas ao ambiente interno, a grande maioria com um pátio particular com jardins e luz natural, que ajudava com o clima quente por efeito chaminé. Eram por caráter religioso de um andar, com quartos circulando o pátio, com algumas raras aberturas para fora em forma de muxarabis, sempre buscando se fechar de fora e se abrir por dentro. Ao mesmo tempo que esse processo descrito pelo Caio ocorre no Mediterrâneo, também vai acontecer a estruturação das cidades medievais no continente europeu, fruto também da queda do Império Romano. Como o território conquistado por esse império cercava o Mediterrâneo, os árabes, ao conquistarem parte dele, dividiram-no em dois, sendo a porção leste de domínio muçulmano e a outra porção é o que vamos abordar agora. Como eu já mencionei, a configuração do continente europeu, como nós o conhecemos atualmente, adveio do processo de formação do Império Romano, que também teve início através da formação grega, e com a queda dele, vai haver a estruturação da civilização islâmica, a qual vai influenciar toda a ordem desse continente. Então, a partir dessa decadência, terá início um processo de invasões bárbaras, que irão ocasionar uma diminuição do crescimento das cidades e uma regressão em tamanho e importância delas, além de uma desordem social e econômica, fazendo com que a população volte ao campo. Esse ciclo contribuiu para tornar a sociedade mais rural, o que constitui o feudalismo durante a Idade Média. Esse sistema feudal compôs o ambiente medieval e se caracterizava como um sistema monárquico que mostrava dominância sobre a cidade através dos castelos, e na questão religiosa, a dominação do cristianismo nesse período era fortificada pela presença dos mosteiros. Todo o desgaste desse período contribuiu para o fortalecimento do cristianismo. A formação territorial desse continente também está atrelada ao extenso processo das cruzadas, que era um embate sobre a dominação dos territórios acerca dos aspectos político, comercial e religioso. E é nesse processo que os muçulmanos invadem a Península Ibérica, o que explica a forte influência arábica sobre a constituição das cidades portuguesas e espanholas. Influência essa que gerou cidades muito parecidas com as cidades muçulmanas, como explicado no tópico anterior. E todo o período da Idade Média foi assim? Bom, foi basicamente o início dessa formação, que aconteceu na Alta Idade Média. Agora, vamos adentrar no período da Baixa Idade Média, no qual a população já vem de um período com melhores condições, devido à redução das invasões territoriais, o que ocasionou um aumento populacional, e assim, uma consequente expansão habitacional. Assim, a terra tornou-se insuficiente para todos, estimulando a busca por novas formas de sobrevivência através do comércio, o que gerou um processo de mudança social devido a essa redução do acesso à terra. Foi nesse contexto que surgiram os burgos, na periferia das cidades romanas, e que posteriormente desenvolveram-se até se tornarem cidades. Os burgos que conseguiram independência dos feudos ficaram conhecidos como república, na Itália, e comunas, na França. A partir daí, começaram a se constituir as grandes cidades, que exercem até hoje forte dominação sobre aquele território, em função desse processo de urbanização, como as cidades de Paris e Veneza. Todo esse processo de desenvolvimento das cidades e de um comércio mais aprofundado durante esse período medieval resultou no surgimento das feiras, que a partir do sistema de trocas evoluiu até chegar ao surgimento das moedas. Assim, a economia feudal não estava mais focada na agricultura, e sim no comércio. Esse novo enfoque fez surgir novas funções sociais, e pela primeira vez se tem noção da mão de obra assalariada e das relações trabalhistas, ainda que seja pelo sistema de escambo. E como vão surgir as cidades agora? Existiram diferentes processos de surgimento de cidades nesse continente e durante esse período. Como já mencionado, antigas cidades romanas foram reocupadas e novas cidades foram erguidas a partir de suas estruturas pré-existentes, além de cidades que surgiram a partir dos burgos. Houve também núcleos urbanos originados a partir dos antigos santuários cristãos que eram instalados fora das cidades romanas, cidades que se formaram pelo crescimento de aldeias rurais e novas cidades fundadas como bases comerciais e militares, conhecidas como bastides,
as quais tinham um plano geométrico pré-determinado. A evolução desse processo de estruturação e densificação habitacional urbano levou a uma diversificação do uso habitacional por parte da população que não tinha condições de acessar as terras, justamente para promover trocas comerciais no pavimento térreo de suas residências, enquanto que o pavimento superior permaneceu privado e distante dos olhares. Também se pode ver que, na medida que essa densificação acontece, houve a construção de edificações, principalmente as de uso habitacional, até mesmo sobre as pontes. A reocupação das cidades romanas que eu citei gerou uma sobreposição do traçado radiocêntrico, que é característico da Idade Média, sobre o traçado ortogonal romano. Além disso, as cidades foram estruturadas e adaptadas à topografia, com a organização em torno dos grandes castelos, dando à configuração urbana uma forma mais orgânica e um aspecto final de aparente desordem. A contribuição desse traçado orgânico é a leitura da topografia como uma condição para acomodar as cidades sobre esse terreno, respeitando esse território de acordo com suas particularidades topográficas, além de conferir um certo enigma às cidades, promovendo a ordem a partir dos ambientes mais privados. Tudo isso claramente ainda uma influência arábica. A conclusão que nós podemos tirar disso é que as questões econômicas e sociais desempenharam um papel fundamental e estruturante sobre a organização das cidades no continente europeu. O que tinha nessas cidades de tão importante que a gente vê até hoje? Falando agora sobre os componentes mais importantes das cidades medievais, nós podemos identificar as muralhas, com a função defensiva e de separação do campo e da cidade, as ruas, que acabaram se tornando uma extensão do mercado e delimitavam os quarteirões, os quais também eram fundamentais à cidade medieval, deixando de ser apenas um meio de loteamento para ser também um elemento morfológico do espaço urbano. Importante ressaltar que nesses quarteirões havia a liberação do centro para a formação de um ambiente mais social, porém ainda privado, para os quais as casas se abrem e que era usado como jardins ou hortas. Enquanto isso, os espaços públicos dessas cidades tinham como destaque o mercado e as praças, as quais se formavam nos espaços vazios, não necessariamente planejados. Posteriormente, vemos nas cidades atuais que essa configuração de praça, principalmente as de igreja, estão atreladas a uma colonização europeia. Esse componente remete à cultura grega de valorização do ambiente aberto para a socialização, mas menos valorizadas e não tão grandes quanto eram nessa civilização. E agora, que tal conhecermos uma incrível cidade medieval situada no nordeste da Itália? Ah, Veneza! Uma cidade excepcional, seja na Idade Média, seja em nossos dias, conhecida pelos românticos passeios de gôndola e pelas características singulares do seu ambiente geográfico e de seu desenvolvimento histórico. Bom, para começar, no século V, após a famosa derrubada do Império Romano pelos povos germânicos, os bárbaros romanos do norte fogem para uma lagoa no extremo norte do Mar Adriático, cercada por ilhas e pântanos. É nesse local que a cidade de Veneza é fundada. Vista do ar, parece ser uma ilha muito grande, cortada no meio por um rio que corre em formato de S, com várias ilhas menores ao sul e ao leste. Mas a realidade está longe de ser tão simples. A grande ilha é, na verdade, um conglomerado de 117 ilhas, ligadas entre si por pontes. O rio é o Grande Canal, e como a água é salgada, transmite uma sensação maior de um porto ou praia à beira-mar do que a de uma margem de rio. Mas como foi possível construir uma cidade inteira no meio d'água? Possuindo cerca de 500 km², Veneza está inteiramente construída em cima de estacas, ou palafitas, que são troncos de árvores de 2 a 8 metros de altura, encravados no meio da lama. Alguns estão lá há 1.500 anos e duraram tanto tempo assim, pois eles não entram em contato com o ar e a água salgada do mar possui minerais que ajudam a conservá-las. Algo como as casas de comunidades ribeirinhas que nós vemos na região do Amazonas, por exemplo.
a maioria das cidades medievais eram terrestres. Então, como Veneza pode ser considerada medieval? Veneza parte do urbanismo de caminhos, que é a lógica fundadora da organização europeia da Idade Média. Nesse processo, as povoações se desenvolvem ao longo de um eixo estruturante no território. Ao mesmo tempo, os núcleos urbanos se estendem ao longo dos caminhos. Eles se espessam no fundo das glebas e se adensam para dentro dos lotes, para aproveitar com maior eficiência a proximidade aos equipamentos e espaços públicos mais demandados. Veneza é sim uma cidade medieval, mas que possui suas próprias características que a tornam uma espécie singular. Vamos conhecer essas características, então. Bom, a forma da cidade já está definida no fim do século XI e permanece praticamente inalterada em todos os mapas sucessivos, desde os mais antigos até os mapas modernos. Esse organismo está baseado em um compacto desenho de origem oriental e mais semelhante às cidades antigas, bizantinas, árabes do que às europeias, mas foi modificado pelas obras-primas da arquitetura gótica e da Renascença e enriquecido pelas pinturas dessas épocas. Além disso, por ter se tornado um centro comercial intermediário entre o Oriente e o Ocidente, configurado pela Rota da Seda, a cidade se organizou livremente desde o princípio, sem enfrentar, como as outras cidades, as lutas com os príncipes e os nobres feudais. O tecido viário da cidade é composto por ruas e principalmente por canais que convergem entre si e desembocam no mar aberto. O principal deles, o Canal Grande, entra na cidade e a percorre por inteiro com seu S muito pronunciado. A rede dos canais secundários, sobre a qual se desenvolve o tráfego das pessoas e das mercadorias, penetra em toda a cidade, que é uma única massa compacta, como as cidades orientais. Já as ruas configuram um traçado labiríntico e interpenetrado, que conecta espaços abertos em uma rede ainda mais complexa do que a dos canais. É possível dizer que o elemento morfológico do quarteirão em Veneza é representado pelas mais de 100 ilhas da cidade. Dessa forma, o assentamento em qualquer ilha seguia um padrão bastante normal. As primeiras casas seriam construídas junto à água, para que a ilha ficasse rodeada de habitações. A construção e o enchimento seriam feitos de forma que houvesse uma ou mais áreas abertas no meio da ilha, para a pastagem de animais e jardins. A construção no centro da ilha seria em torno de uma ou mais ruas principais, frequentemente percorrendo toda a extensão da ilha, de modo que havia casas em ambos os lados. Dessa forma, o desenvolvimento ocorreria a partir das bordas da ilha. À medida que a construção avançava, a teia de vias navegáveis foi unida por uma rede de ruas e, em alguns casos, por uma rede concorrente de pátios. Em Veneza, devido às restrições impostas pelas ilhas, não existe um caminho estruturante que domine a formação de um espaço urbano linear. Ao invés disso, a estruturação do traçado urbanístico é centralizada em pontos focais, a praça e o campo, que funcionam como alívio da alta densidade. É estabelecido, então, um sistema de temas dominantes, as praças cívicas e igrejas, e subdominantes, os campi e as igrejas paroquiais de cada ilha. Dessa forma, o conjunto urbano é hierarquizado, segundo a importância simbólica desses diferentes espaços, mas os campi refletem um registro mais modesto da dignidade cívica das praças. A praça, ou piazza, não era apenas o foco das mais altas atividades governamentais e religiosas de Veneza, mas também um lar para muitas operações mercantis e uma espécie de supernó no sistema de campi de Veneza, como pontos nodais. Já os campi, ou campos, são áreas largas pavimentadas, relativamente quadradas, mas frequentemente de forma irregular. São construídos no centro das ilhas, reservadas para funções que exigiam espaços abertos, como pastagem de animais e horticultura, além de funcionarem como mercado. O campo era também um dos poucos lugares onde uma mulher veneziana da Renascença podia aparecer em público, ver seus vizinhos, fazer compras, visitar sua igreja local e realizar qualquer outro trabalho doméstico. Fora disso, para longas distâncias, ela deveria usar um duplo véu em público. Essa configuração de temas
pode se assemelhar às pequenas praças de bairros, que possuem uma paróquia local, e às grandes praças com basílicas e igrejas mais populares comuns nas cidades brasileiras. Para ser mais específica, na foz do Canal Grande fica a Praça São Marcos, que é o centro político de Veneza, e no meio está Rialto, o centro comercial, com uma única ponte sobre o canal. Os dois centros estão próximos um do outro em linha reta, e ali se encontra de fato o núcleo mais antigo e mais denso da cidade. Na rede dos canais secundários se distinguem os centros secundários, as igrejas paroquiais e os campi, como dito anteriormente. Já na zona mais próxima do mar, sobressai-se o grande recinto do arsenal, que é o estaleiro estadual onde se constroem os navios. Em todo esse conjunto, a cidade de Veneza emerge do espelho d'água da laguna com seu contorno inconfundível em forma de golfinho. Fim. Ufa! A viagem foi bem longa, não é mesmo? Mas valeu a pena conhecer as origens das praças urbanas, nas ágoras gregas e fóruns romanos, a origem dos mercados nas feiras medievais e ainda deu para fazer um passeio romântico pelos canais de Veneza, conhecendo um pouco da sua história. Mais uma vez, ficamos por aqui, mas quem sabe a gente não possa voltar de novo.